Magia e ativismo é um interessante relato de uma ativista americana, Starhawk, da tradição Wicca, que aconteceu no 11º Encontro para a Nova Consciência, em Campina Grande, na Paraíba. I want to begin with a little bit of my personal story and a little explanation about what Wicca is. Ela quer começar com um pouco da história pessoal dela e uma pequena explicação a respeito do que é a Wicca. And then go on to talk about some of the ways in which our tradition is helping us in the struggle against globalization. E ela vai também falar a respeito de como a tradição dela está ajudando na luta contra a globalização. I got involved in Wicca when I was very young. I was 15, 16, 17 years old. Ela se envolveu com a Wicca quando era muito jovem, ela tinha 15, 16 ou 17 anos. That was the 1960s, and many people searching for alternative religious traditions. Foi nos anos 60 e muitas pessoas estavam procurando por religiões e tradições alternativas. I was raised in the Jewish tradition, Ela cresceu numa tradição judaica, which I still feel very connected to because it's the tradition of my ancestors. com a qual ela ainda se sente muito ligada porque é a tradição dos ancestrais dela. But as a young woman, I found that my own spirituality was oriented to things that weren't being talked about in the synagogue. Mas ainda jovem, ela percebeu que a orientação religiosa dela era voltada para coisas que não eram faladas na sinagoga. That I found my deepest feelings of connectedness came when I was in nature or through my own sexuality. E que os sentimentos mais profundos dela estavam ligados à natureza e à própria sexualidade. And so I went looking for some tradition that would validate nature and sexuality. Então, alguma tradição que achasse válida a natureza e a sexualidade As being sacred. como sagradas. It never made any sense to me that sexuality, which gave so much pleasure, should be seen as something bad and dirty. E nunca passou pela cabeça dela que a sexualidade, que é uma coisa que traz tanto prazer, possa ser encarada como uma coisa suja ou má. And I also felt, I think intuitively, that I needed a spirituality that validated me as a woman. E ela também sentia que ela precisava de um tipo de espiritualidade que a validasse como mulher. At that time, in the major religions and even in many of the alternative religions, all of the leadership was male. E naquela época, quase todas as religiões, até as alternativas, a liderança era de homens, era masculina. And all of the images of deities were, E todas as imagens e as deidades eram masculinas, except for maybe the Virgin Mary. talvez com exceção da Virgem Maria. I didn't know at that time anything about Orisha traditions or many other very powerful spiritual traditions. Na época ela não conhecia a tradição dos orixás ou muitas outras tradições muito poderosas. But I stumbled into a group of people who were practicing Wicca, E de repente ela encontrou um grupo de pessoas que estava praticando a Wicca, which they said was the ancient indigenous religion of Western Europe. que eles diziam que era uma religião antiga e natural da Europa Ocidental, From before the time of Christianity, de bem antes do tempo do cristianismo. and that it was the religion of the goddess, E era uma religião da deusa, who was nature que era a natureza and sexuality. e a sexualidade. And I went, hey, this is for me. Aí ela falou: "Ei, isso é para mim." This is what I've always believed in, Foi nisso que eu sempre acreditei. and I just never knew that anyone else out there did. Eu só não sabia que mais algumas pessoas por aí também acreditavam. And it was a spiritual tradition in which women could hold positions of leadership, E era uma tradição em que as mulheres podiam ter posições de liderança. it was based on small groups that we call covens, E é baseado em grupos pequenos que a gente chama de covens, that were autonomous, that could make their own decisions. que eram autônomos e que podiam tomar as próprias decisões. So I began practicing and learning. Então ela começou a praticar e a aprender. I also became very involved in the feminist movement in the early 70s. E ela também se envolveu bastante com o movimento feminista no começo dos anos 70, Where women's consciousness was beginning to awaken about our oppression.
quando a consciência feminina começou a acordar a respeito da opressão. And it always seemed to me that part of undoing our oppression as women had to be undoing our models of God. E ela sempre achou que uma parte do papel da mulher em desfazer essa opressão era desfazer o papel do Deus. That this image of God is the great Father who lays down all the rules for the universe. Essa imagem de Deus como Pai que fica lá em cima enviando todas as leis para o universo. Who you have to fear, who may punish you. Que deve ser temido porque pode punir você. Was a way of validating all the structures of domination in society. E isso era uma forma de validar todas as estruturas de dominação na sociedade. And that a God who was always located outside of the world somewhere. E era um Deus que estava sempre localizado fora do mundo, em algum lugar. Was a way of justifying the exploitation of nature. Que era uma forma de justificar a exploração da natureza. And I found that other women and other feminists were also interested in pursuing this form of spirituality. E ela descobriu que outras mulheres também estavam interessadas em seguir esse tipo de espiritualidade. So we began creating our rituals. Então elas começaram a criar seus próprios rituais. Wicca in the United States was not an intact tradition. A Wicca nos Estados Unidos não era uma tradição intacta. It was not like if you go to the Orisha tradition or a shamanic tradition where you have something that's been handed down unbroken for thousands of years. Não é como a tradição dos orixás ou as tradições xamânicas que passam conhecimento de geração para geração ao longo dos anos. But with Wicca, what you had was like a little piece here, a little piece there, some little forgotten piece of knowledge over there. Com a Wicca tinha algumas informações aqui, algumas ali, algum conhecimento esquecido que era encontrado em outro lugar. And a lot of blank spaces. E muitos espaços vazios. Because the tradition had been so persecuted. Porque essa tradição foi muito perseguida. That much of it was lost. Que uma grande parte dela foi perdida. So we set ourselves to say, how can we help recreate this? Então elas se reuniam para tentar encontrar uma forma de recriar isso. And we began creating rituals and doing the rituals we needed for our lives. Então elas começaram a se reunir e criar os rituais que elas precisavam para a vida delas. As women and as men, because we included men in our practice. Mulheres e homens, porque elas incluem os homens nas práticas delas. That are alive today in this time. E existem muitos deles hoje. And we celebrated the traditional rituals for the seasons. Elas celebram os rituais das estações. We would celebrate the full moon. A lua cheia. We would create healing rituals for each other. Criam rituais de cura uns para os outros. We created rituals for our daughters and our children to bless them when they were born. Criam rituais para as mães e para os filhos para abençoá-los quando eles nascem. Or to celebrate their rites of passage. Ou para celebrar seus ritos de passagem. And we also began celebrating rituals for things that we needed. E também começaram a celebrar rituais para as coisas que elas precisavam. And many of us who were involved in our community came out of a background of political activism. E muitas das pessoas nessa comunidade têm um passado de ativismo político. From the days of the Vietnam War to the feminist movement. Da época da Guerra do Vietnã, do movimento feminista. And we found that we could bring that into our ritual practice. E elas descobriram que elas podiam trazer isso para as práticas. So, for example, 20 years ago, after Ronald Reagan was elected, we created a political despair ritual. Então, por exemplo, há 20 anos, quando Ronald Reagan foi eleito, elas criaram um ritual de desespero político. If only we knew what was to come, we would have really despaired. Se elas soubessem o que vinha pela frente, elas teriam feito um ritual muito desesperado. But we did it right at this time of year, which is the traditional celebration of the goddess Bridget. Elas fizeram esse ritual mais ou menos nessa época do ano, que é a época de celebrar a deusa Brígida. Who's the ancient Irish goddess que é a deusa irlandesa antiga, of the holy well and the sacred flame, do poço sagrado e da chama sagrada, water and fire, fogo e água, and of the forge and of heat and of poetry.
É a deusa da metalurgia, da cura e da poesia. So we created a wonderful ritual where we all talked about where we felt despair in our lives. Então elas criaram um ritual maravilhoso no qual elas falavam a respeito de em que sentido elas se sentiam desesperadas na vida. And we used special blessed water to help cleanse the despair and talk about where we felt hope and power. E elas fizeram um ritual especial para ajudar a limpar todo esse desespero e a dor. And we danced and we raised much energy and power. E elas dançaram e elas elevaram muita energia e poder. And the ritual worked in the way that magic often does work. E o ritual funcionou de uma maneira que a magia geralmente funciona. That it opened up for us an opportunity to do something about our despair.